Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário e não esqueça, se quiser mandar sua história, o e-mail está passando aqui na sua telinha. Bom, me segue lá no Instagram também, @DaniDelanos, que eu tô sempre colocando história inédita lá. Bora lá para nossa história de hoje. Dani, eu ouvi a história da Alice angolana. Aliás, gente, as Alices angolanas, as histórias delas são bem pesadas, né? Bem pesadas. Aí essa Alice falou o seguinte: a história dela me fez reviver gatilhos do meu passado. A minha história não vai chegar nem perto do que ela viveu, mas também passei por situações difíceis e nunca tive oportunidade de desabafar com alguém. Meu pai era funcionário de um banco e minha mãe cuidava da casa e cursava a enfermagem. Eu não sei se a minha mente apagou as lembranças de violência do meu pai com a minha mãe, porque eu não consigo ter memórias disso. Mas meu pai, ele agredia a minha mãe por ciúmes e não queria que ela estudasse. Nessa época vivíamos bem, pois meu pai tinha um bom salário. Meu pai era um homem muito frio, não brincava comigo e nem com a minha irmã mais nova, nem mostrava afeto. A minha mãe também era muito fria. Eu não tenho memória da minha mãe me dando um abraço quando eu era criança. Um dia, acho que meu pai agrediu a minha mãe e ela saiu de casa e foi para casa da irmã dela. Meu pai a seguiu e lá começou a bater nela e o pior aconteceu. Minha mãe caiu do primeiro andar para o chão numa varanda. Infelizmente não morreu, foi socorrida e meu pai foi preso. Aí começou o tormento da minha vida. Eu tinha de 7 para 8 anos. Minha mãe recuperou e, sem trabalho, teve que lutar pelo nosso sustento. Gente, eu acho que ela botou aqui, felizmente não morreu, né? Mas tá escrito infelizmente. Eu não sei se ela errou ou se tem algum babado aqui ainda que ela vai contar. Bom, ela fazia de tudo. Até chegou uma época que a minha mãe foi se prostituir. Pois eu via ela sair à noite e voltava só de madrugada. Hoje, as minhas primas, que já eram adultas, contam que ela fazia isso nessa época. Minha mãe fazia de tudo para a gente ter comida na mesa. Era difícil, pois tinha época que não tínhamos nada mesmo. Mas como pessoa, minha mãe era uma mulher fria e ela também começou a ser violenta comigo. Acho que ela jogava as frustrações da vida em cima de mim. O pior dia da minha vida foi quando um certo dia começou a sair uma secreção estranha nas minhas partes íntimas. Eu não era adolescente, eu era uma criança. A minha mãe, quando percebeu, em vez de me levar no hospital, ela deduziu que eu tinha sido violenta. E me obrigou a falar quem tinha feito aquilo. E, gente, ela me torturou. Ela me sentou nas costas de costas, né? E com o pau ela começou a me bater. Me batia muito. Eu não conseguia nem me mexer. Eu pensava que eu ia morrer. Para me livrar da dor, eu comecei a citar nomes dos meus vizinhos adultos e falei o nome de umas 10 pessoas. Eu nunca tinha sido abusada. Ela simplesmente me tratou em casa com água morna, sal e foi tirar satisfação com os pais dos vizinhos que eu citei. E todo mundo negou. Mas depois eu percebi que muitos deles foram punidos pelos pais porque eu tinha falado o nome deles. O tempo passou e hoje eu sou uma mulher. Eu nunca contei essa história para ninguém. Eu nunca fui pedir desculpas àqueles jovens que eu acusei de terem me abusado. Naquela época, minha relação com a minha mãe só piorava e eu tinha medo dela. Eu não conversava com ela sobre as minhas emoções. Tive minha primeira menstruação e escondi dela. Eu tinha medo que ela pensasse que eu tinha sido abusada de novo. Mas quando ela descobriu, me traumatizou. Ela apenas disse que eu já era uma mulher e que qualquer homem que me tocasse, eu ia ter um filho. Gente, eu tinha 11 anos. Eu já sabia sobre sexualidade porque eu sou inteligente. Eu gosto de ler desde cedo. Porque na escola eu também aprendia sobre isso. À medida que eu fui crescendo, eu comecei a aprender mais coisas sozinha. Principalmente sobre como funciona o ciclo menstrual. Comecei a namorar com 16 anos e com 17 eu perdi a virgindade. E nada disso eu nunca compartilhei com a minha mãe. Eu me tornei uma pessoa fechada. Meu pai, depois de 4 anos preso, voltou com a minha
voltou com a minha mãe, mas não demorou muito, se separaram novamente. No final eu cresci, graças à minha inteligência, hoje eu trabalho. Tanto minha mãe quanto meu pai já faleceram. Eu perdoei minha mãe. Um dia que eu joguei na cara dela, quando ela me torturou e me fez acusar pessoas inocentes. Ela chorou e disse que na altura ela não tinha muita informação. Mas esse episódio sempre ficou na minha cabeça. Eu acho que eu preciso pedir desculpa a todas aquelas pessoas que eu acusei naquela época. Lhes dizer o que realmente aconteceu. Eu nunca vou esquecer desse dia. É uma lembrança horrível. Mas enfim, apesar de tudo, hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho 36 anos, cuido dos meus irmãos mais novos e sou funcionária pública. Eu ainda não tenho uma família. Eu acho que os traumas me deixaram com uma carência emocional. Eu acho que essa história veio de Portugal, tá, gente? Eu contei no nosso português, mas ela escreveu num português aí mais de Portugal. Olha, amiga, eu acho assim, tudo que nos traumatiza seria bom a gente colocar pra fora, né? Então seria bom se você pudesse fazer uma terapia, óbvio, eu acho que é ótimo. E sim, pedir desculpa àquelas pessoas que você acusou. Nossa, gente, é uma dor tão grande você ser acusada de algo que você não fez. Cara, que seja, às vezes, uma coisa mínima, sabe? Eu não lembro de ter sido acusada de algo que eu não fiz. Mas eu já lembro, assim, de coisa boba, tipo uma fofoca boba. Ah, não, mas é a Dani que falou, sabe? Quando você nunca falou aquilo. Então, assim, até coisas bobas te doem. Imagina você sendo ali torturada e tendo que falar o nome de pessoas que você sabe que são inocentes, né? E, de repente, ela teve que falar ali pra ela não, a mãe dela não terminar de matar ela, né? Então, eu acho, Alice, que sim. Se você sente no seu coração que você deva pedir desculpa a essas pessoas, eu acho que você tem que pedir. Não interessa quanto tempo passou, mas isso vai te fazer muito bem, né? E a sua mãe chorar e falar que naquele tempo ela não tinha muito... Sinceramente, eu acho que nesse tipo de aspecto, isso é mais do caráter da pessoa, da personalidade da pessoa, não questão de informação, sabe? Porque se você tivesse sido usada, era para ela ter ficado ao seu lado, te levado numa delegacia, dado queixa do que aconteceu, te levado no hospital, te ajudado. Agora imagina se você realmente tivesse sido abusada ali e a sua mãe te bater, te espancar. Então não faz muito sentido isso, né? Então, sinceramente, claro que ela fez errado. E aí a pessoa joga a culpa, né? Que eu não era tão bem informada, eu não era isso, eu não era aquilo. Mas é dose, né, gente? É dose. Bom, esse vídeo vai ser um daqueles vídeos 2 em 1. E a gente tem um outro caso aqui, que também tem muito a ver com esse que a gente acabou. É de uma outra Alice. Ela disse o seguinte: Dani, eu tenho muitos gatilhos sexuais da infância. Ontem eu tive uma crise de choro lembrando da minha infância e vim aqui pedir ajuda. Após esse breve e pesado relato, eu deixo minhas perguntas. Minha mãe sempre foi negligente, meu pai ausente. Muito machista na nossa criação. Acho que qualquer mãe com uma menina criança, com corrimento constante, iria procurar um médico, mas a minha nunca procurou. Nossa, achei até que era a mesma pessoa. Apesar de saber que eles me amam, eles foram muito errados. Foi muita negligência, vulnerabilidade que eu sofri. Quando eu tinha 7 anos, o meu irmão tinha uma diferença de 4 a 5 anos, para mim, a mais. E ele me encurralou na parede e tentou me penetrar à força. Eu chorei e foi desesperador. Hoje eu entendo que ele também era uma criança e também estava sofrendo abuso sexual na forma de exposição a conteúdo explícito. Com alguém que suspeito ser um vizinho que mostrava filmes a meu irmão. Sei porque tempos depois ele mostrou para mim também. Eu perdoei meu irmão porque eu sei que não era culpa dele. Anos depois eu acredito que eu tenha entendido que era errado, que ele tenha entendido que era errado e parou. Esse vizinho era um rapaz e deu um jeito de um momento que estava lá mostrar esses filmes.
Eu era uma criança. Me lembro do meu irmão subir na parede do banheiro para me ver tomar banho. Era muito triste tudo aquilo. Eu não lembro a minha idade. Eu sei que muito cedo eu já era viciada em estímulo. E até com brinquedos de criança que eu tinha. Por isso eu sei que quando começou a música, ela sofria, ela era muito pequena, tá? Eu virei a irradiadora dos abusos e acabei fazendo práticas extremamente inapropriadas com meus primos e minhas primas. Infelizmente, isso parece uma bola de neve. Depois que eu entendi que era errado, eu parei. Eu não sei quem me apresentou ao sexo oral, mas já criança eu já conhecia essa prática. Eu sei, é horrível, dói até de ouvir. Eu já maiorzinha, pré-adolescente, descobri que tudo isso era errado. E o quanto era errado, então eu entrei em depressão. Eu chorava de noite, achava que pedir perdão a Deus era o caminho. Eu achava que eu ia para o inferno. Eu fui na frente da igreja e oraram por mim. Ninguém sabia o que eu tinha. Eu tenho um flash de memória de quando menina, muito pequena, e isso me deixa confusa. Sabe, eu fico pensando, seria com meu pai bêbado me jogando na cama e minha mãe puxando ele e ele saindo do quarto. São os flashes que ela tem. Mas eu não sei o que ele iria fazer. Se tinha algo a ver com esse abuso ou se ia me bater. Eu não lembro. Não acho que ele seria capaz de abusar sexualmente da própria filha. Eu não sei se isso é uma lembrança ou se isso era um sonho. Porque eu era muito pequena. Tinha cerca de 4 anos, quando ele parou de beber. Aí meu pai virou crente e se transformou. Só o machismo permaneceu. Eu escrevi porque eu queria ajuda. Fiz 3 anos de terapia com 2 terapeutas em abordagens diferentes. Não consegui falar isso para nenhum deles. Eu sou a mais nova e sempre fui maltratada e desprezada pela minha irmã e pelo meu irmão. Depois de adultos, nós temos uma boa relação. Eu com meus pais também. Meninas, alguma de vocês passou por isso? Será que um dia eu vou me curar? Será que existe cura para viver com esse buraco no peito? Eu queria tirar uma dúvida com as psicólogas e terapeutas do canal, ou com a Sabrina, se possível, pois eu tenho inúmeras memórias reprimidas. Queria muito saber, quando criança, quantas memórias eu suprimo, eu escondo, quantas vezes eu sofri abuso, ou de quantas pessoas. Quem foi a primeira pessoa? Eu suspeito até de uma babá. Eu sei que os abusos comigo começaram cedo, mas eu não sei quando começou. Agora minhas dúvidas. Seria melhor deixar isso para lá? Teria algum tratamento para eu lembrar de tudo? Será que seria bom eu lembrar de tudo? Essas dúvidas me consomem. Qual abordagem seria melhor para mim? O que eu posso fazer em relação a isso? Hoje, Dani, eu tenho minhas crenças limitantes por conta da minha criação. Dani, eu comecei a ler o livro Nada Pode Me Ferir e me trouxe esse gatilho. Nele, o autor pergunta quais nossos motivos para termos crenças limitantes e o que nos trava. Percebi que era disso que eu tinha, com isso que eu tinha problema, né? E hoje eu sou adulta, tenho 33 anos, tenho uma vida boa, mas sinceramente eu não consigo me livrar desses meus pesadelos. Gente, me dá uma luz. Dani, um abraço para você e para as Alices. Obrigada, Beto, você também é muito importante. Desculpa se o relato está confuso, mas eu escrevi porque eu queria ser o mais verdadeira possível. Olha, amiga, eu acho assim que eles dizem, né, os terapeutas, pelo menos as terapias que eu já fiz, que o nosso cérebro, ele muitas vezes deleta coisas da nossa mente para que a gente não lembre e não sofra, tá? Então, às vezes é muito complicado você querer relembrar esses fatos. Só que se esses fatos estão travando a sua vida, se esses fatos realmente estão te parando, não estão te deixando seguir em frente, eu acho que seria muito bom, sim, você fazer um trabalho com uma terapeuta. Tem muita gente que gosta da constelação familiar, tem gente que não gosta, né, gente? Eu entendo, tem gente que acha, eu fiz, adiantou pra mim, eu fiz, pra mim não serviu de nada, né? Tem gente que fala assim. Então, eu acho que você teria que ver qual seria o melhor tratamento para você. O que você se sente mais confortável? Eu não acredito que seja só sonhos, porque
eu não sei se fosse só sonhos, isso te abalaria tanto, né? Mas como você disse, será que seria bom você lembrar dessas coisas? Será que seria bom você mexer nisso novamente? Então, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, então eu não posso te responder essas perguntas. Se fosse comigo, né, eu não sei se eu ia querer mexer nisso. Eu lembro quando eu fiz hipnose, quando eu tinha crise de ansiedade, de pânico, as crises de pânico e ansiedade, elas me davam por motivos que eu tive, né, também problemas ali, talvez na minha infância, na minha juventude. E o meu cérebro, ele meio que deletava essas coisas, então eu ficava sem entender. Mas depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a entender por que eu estava, né, tendo aquelas crises. E foi quando eu fiz hipnose também. Mas hipnose, gente, eu já falo para vocês, ela me ajudou bastante, mas tem que ser com uma pessoa muito séria, uma pessoa que realmente tenha estudo, que consiga fazer aquilo para te levar num caminho, né, um caminho certo, porque a hipnose ela pode ser um desastre também se você entrar em caminhos errados, tá? Eu já te falo logo. Então eu lembro que eu fiz hipnose quando eu fazia terapia, e a hipnose me ajudou muito a deixar coisas do passado que eu não queria lembrar para trás, né? Eu acho que eu já até relatei em algum vídeo aqui que foi, assim, fantástico para mim. Eu lembro que minha última sessão, ela pedia para eu ir num lugar muito alegre, que me deixava muito alegre, né? E esse lugar que me deixava muito alegre era uma praia que eu ia quando criança, em Guarapari, com toda a minha família. Aliás, a família da minha mãe, né? A família do meu pai sempre foi muito pequena. E a família da minha mãe, todo mundo, até hoje a maioria tem casa em Guarapari, que é no litoral ali do Espírito Santo. E quando ela, terapeuta, pedia para eu ir num lugar alegre, eu me via, eu me sentia nessa praia, com os meus primos, sabe? Naquela idade que eu tinha, com meus primos, com as minhas tias, com toda a família ali. E eu lembro que depois ela pedia para eu ir no lugar que eu me sentia muito mal. E eu ia para um lugar assim, eu tive um sonho uma vez com a minha mãe, que a gente estava num lugar com muita lama, sabe? E eu não sei, na hora eu fui para esse lugar. É ali que eu me via. Era difícil até de andar, sabe? E eu lembro quando ela também falou que nesse lugar da lama eu ia deixar tudo que estava me fazendo mal. E depois eu ia voltar para aquele lugar que me deixava feliz. E assim, claro, né, gente, isso aí foi um processo, tá? Eu fiz terapia por alguns anos, essa terapeuta, ela era em Londres, ela era brasileira, mas trabalhava em Londres, maravilhosa, maravilhosa ela. E eu lembro que foi isso que eu fiz. Então, assim, a hipnose, ela me ajudou muito. Depois disso, eu não tive mais crises de pânico nem ansiedade, tá? Então, ela me ajudou muito. Então, talvez hipnose também seja uma boa para você fazer. Mas como eu digo, procure um bom profissional, procure alguém que realmente possa te ajudar nisso. E eu tenho certeza que você pode sim, você pode descobrir, né, os seus monstros, seus pesadelos, as coisas ali que talvez não te fizeram bem e deixar elas num lugar. Você não precisa trazer elas para sua vida, né? Você pode deixar elas num lugar, deixa elas ali, foi passado. Eu sei que muita coisa do passado mexe muito com a gente, mas eu tenho certeza que com uma ajuda, me manda uma mensagem aqui no e-mail que eu te passo o contato da Sabrina. E quem sabe ela não possa te ajudar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!